Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço no Odisseia Academy para tratar de temas relacionados à prosperidade real. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy, e hoje nós vamos conhecer um local na nossa jornada em direção à prosperidade que nós chamamos de a Ilha das Máscaras. Você sabe que aqui no Odisseia Academy nós temos como grande metáfora para todos os conteúdos que a gente coloca a Odisseia de Homero, esse épico poema que, aliás, ele de certa forma é um dos poemas fundamentais da humanidade, que narra a história de Odisseu, um herói mítico que sai de Troia, onde ele havia sido um dos heróis daquela batalha, e ele deseja ardentemente retornar para Ítaca. Ítaca, que é o seu lar natal, onde ele tem os seus afetos, a sua esposa, o seu filho, onde tem os recursos que lhe conferem dignidade, onde ele contribui com a sociedade. E a Odisseia de Homero é essa jornada de Odisseu saindo de Troia, se dirigindo a Ítaca, uma jornada que dura 10 anos. Nessa jornada, Odisseu passa por diversos locais que são locais importantes do ponto de vista mítico, do ponto de vista simbólico. E nós tomamos emprestada essa grande metáfora para a gente comparar a jornada humana a essa grande odisseia pela qual o Homero passou. E quando nós falamos de prosperidade real, a prosperidade real é também uma jornada, ela é também uma odisseia. E nessa jornada nós passamos por vários locais. E é importante que nós estejamos preparados, que a gente entenda a característica desses locais, porque alguns favorecem a nossa prosperidade real, outros a prejudicam, outros trazem problemas em relação a gente conquistar essa prosperidade, e por isso nós devemos estar preparados, entendendo, como um hábil marinheiro que consegue olhar ali no mapa, saber as regiões de perigo, saber para onde deve se dirigir, que locais ele deveria evitar, para que a nossa jornada seja uma jornada mais segura, mais firme, sem muitos obstáculos, sem obstáculos desnecessários em relação à nossa prosperidade real. E é importante a gente lembrar que, mesmo que você não esteja passando por um desses locais, mesmo que você não corra o risco, depois de a gente apresentar essa Ilha das Máscaras, de adentrar esse local, nós temos um objetivo no Odisseia Academy, que é cada vez mais as pessoas poderem se ajudar. Então, mesmo que você não esteja passando por isso, que você se considere imune a esse local que eu vou detalhar daqui a pouquinho, é importante que a gente aprenda para que a gente possa ajudar outras pessoas que às vezes podem passar por essa ilha ou às vezes até estar mergulhados nessa ilha perigosíssima chamada a Ilha das Máscaras. Então vamos lá. O que é a Ilha das Máscaras? Em resumo, a Ilha das Máscaras é um local onde as pessoas perdem a sua própria identidade. É um local em que sutilmente, lentamente, nós vamos nos afastando da nossa essência, daquilo que nós somos, das nossas características, da nossa individualidade, e nós vamos assumindo máscaras que não nos pertencem. E talvez a pessoa possa dizer, mas Saulo, por que uma pessoa ia adentrar um local como esse, um local onde a gente perde a nossa identidade? Porque quando nós falamos dessas ilhas perigosas na nossa jornada em direção à prosperidade real, a borda dessas ilhas, a praia, é sempre encantadora, é sempre muito bonita. A gente, quando olha para elas, parece tentador que a gente pare um pouquinho, desça, adentre essas ilhas, só que elas vão consumindo aos poucos elementos importantes para a nossa prosperidade. A Ilha das Máscaras, ela tem essa característica. Quando você olha de longe, parece que é um lugar bonito, as pessoas estão sempre felizes, estão sempre alegres. E é interessante porque no mundo de redes sociais, o acesso à Ilha das Máscaras ficou muito mais fácil. Antigamente, a Ilha das Máscaras era acessível através das televisões, dos rádios, jornais, revistas. Hoje, através de um celular, a gente pode ter acesso rapidamente a essa Ilha das Máscaras. Há muito tempo atrás, era mais difícil a gente acessá-la, porque tínhamos acesso somente às pessoas que a gente conhecia,
O que não significa que não existia essa ilha, ela sempre existiu na história da humanidade. Mas o fato é que, na atualidade, é muito mais fácil as pessoas se encantarem com aquilo que são simplesmente máscaras das outras pessoas e começarem a acreditar que a realidade é aquilo que elas enxergam e que, de fato, não corresponde à realidade, mas são simplesmente máscaras, artefatos que as pessoas estão utilizando. Nessa Ilha das Máscaras, quando a gente adentra, às vezes de maneira desavisada, a gente não percebe que as coisas sempre são bonitas, as pessoas estão felizes, sorrindo. E naquele momento que a gente observa todo aquele encanto, aparece um personagem dessa ilha que eu chamo de o vento julgador. Esse vento é um vento sutil, é quase uma brisa, que vem assim no nosso ouvido e começa a sussurrar coisas assim. Tá vendo? Aquela situação é muito melhor do que a que você vive. Tá vendo como fulano é feliz e você não? Tá vendo que aquela pessoa tem tudo que você gostaria e você até hoje não conseguiu? Talvez você não seja merecedor, merecedora. Talvez você não tenha capacidade. Talvez você tenha nascido para passar por limitações, por sofrimento, por escassez. E esse vento vai sussurrando isso na nossa mente, devagarzinho. E o curioso é que às vezes a gente começa a acreditar nesse vento. Quando esse vento começa a bater no nosso ouvido, ele começa a erodir, ele começa a corroer a nossa identidade. Lembrando que o vento, ele tem essa característica. O vento pode moldar uma montanha, pode destruir um monte com o tempo. Ali, soprando devagarzinho, ele pode erodir um rochedo, pode fazer com que uma rocha que existia não exista mais depois de algum tempo. E por isso a gente deve tomar cuidado, porque essa sutil influência desse vento vai destruindo, vai minando os nossos recursos internos, vai fazendo a gente acreditar que nós não somos iguais àquelas pessoas que vivem de maneira feliz nas redes sociais. E nós nos esquecemos de que, na grande maioria, são só máscaras. E eu vou aprofundar nesses tipos de máscaras para a gente entender os 4 mais comuns que ocorrem nessa Ilha das Máscaras. Na Ilha das Máscaras, existe um tipo de máscara que as pessoas utilizam, que é a máscara parcial. Significa o seguinte: aquilo que a gente está vendo não é falsidade, não é uma mentira, mas é só uma parte, não corresponde ao todo. Às vezes a gente olha um casal na internet e fala assim: nossa, como esse casal é feliz. Ok, naquele momento que a gente está olhando, o casal realmente está experimentando um momento de felicidade. Só que aquilo não corresponde a todo o momento do casal. Às vezes eu vejo isso muito com as mães. Parece que quando as mães veem as propagandas, as imagens de outras mães na internet, está todo mundo lindo, tranquilo, e qualquer um que teve filho sabe que depois das primeiras semanas, às vezes até na primeira semana, a mãe fica esgotada, ela não consegue dormir. Ou seja, aquela alegria, ela está real, ela é presente, mas ela é só uma parte. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente compara o todo da nossa vida com a parte que é da pessoa. O segundo tipo de máscara é a máscara temporal, ou seja, a pessoa está até passando por aquele momento e o que ela está expressando é a realidade, mas aquilo não dura muito tempo. Sobretudo quando a pessoa está buscando uma prosperidade que é aparente, que ela não está sustentada em valores éticos, em princípios, em moralidade, ela pode até vestir essa máscara e por um tempo parecer que a pessoa é muito próspera. Isso diz respeito a pessoas, até organizações. Mas com o tempo, essa máscara acaba erodindo, ela se desfaz. Então, o segundo tipo de máscara é a máscara da temporalidade. O terceiro tipo de máscara é a máscara da circunstância. E é aquela pessoa que ela é aquilo, mas de acordo com a circunstância. A pessoa que, fora de casa, ela é uma pessoa dócil, cordata, educada, mas dentro de casa é uma pessoa irascível, autocrática, ditatorial. Ou seja, tem pessoas que vestem as máscaras das circunstâncias.
se comportam não de uma maneira íntegra, honesta, transparente em todas as situações, mas elas vão, numa situação em que elas são vistas, são avaliadas ou que têm seus interesses em jogo, elas se comportam de uma forma, mas quando aquela circunstância não obriga a pessoa a se comportar de uma maneira adequada, o comportamento dela é totalmente inadequado. E por último, existem as falsas máscaras mesmo, aquelas que são absoluta mentira, que não correspondem à realidade, mas as pessoas acabam utilizando isso para suprir determinadas carências, para agradar as outras pessoas. Essa é a máscara da falsidade total. Então, quando a gente começa a entender essas máscaras, a gente começa a perceber que é preciso tomar muito cuidado, porque elas fazem parte do cotidiano da gente. Você já conheceu uma pessoa que utilizou alguma dessas máscaras? Você viu alguém que de repente você olha e fala assim, nossa, está tudo bem, de repente algum tempo depois você percebe que aquilo mudou, que não é mais o que você imaginava? Pois é, na maioria das vezes são máscaras que as pessoas vão utilizando. E nós precisamos tomar cuidado. Porque quando a gente começa a perceber essas máscaras, aquele vento julgador vai destruindo a nossa personalidade e aí acontecem duas coisas que podem ser muito problemáticas. A primeira coisa que pode acontecer é a gente perder o senso da realidade, acreditar somente nas máscaras e a gente abrir caminho para a frustração, para o desânimo, para a desesperança, acreditar que nós não somos merecedores, que a gente não é capaz de ter uma vida idílica como aquela que a gente vê, que nós nascemos para simplesmente sofrer no mundo, e a gente acredita nesses equívocos. E isso vai colocando a gente aprisionado num cantinho dessa ilha que eu chamo de o canto do desânimo. A pessoa que ela desiste de buscar o crescimento, desiste de buscar a sua prosperidade, porque ela vê uma diferença muito grande entre o que ela acha que ela é e o que ela acha que as pessoas são. E aí tem dois achismos, porque ela perde a noção sobre si mesma e ela não consegue enxergar os outros da maneira como eles são. Pessoas também. O outro ponto que é muito perigoso é quando a pessoa cede e começa ela a usar essas máscaras. Ela acha que porque todo mundo está usando as máscaras, então ela também deve usar. E às vezes ela se apaixona tanto por aquela máscara que ela não consegue ver a sua vida de uma maneira diferente e se torna escravo ou escrava daquela máscara. Eu vejo isso com pessoas. Existem depoimentos, inclusive, de pessoas famosas que falam que não conseguem sair de casa sem se maquiar, sem se preparar, porque tem sempre que se apresentar daquela forma. Ou seja, a pessoa acabou se tornando um escravo da máscara que ele estava utilizando. E agora, talvez você esteja se perguntando, poxa, mas como é que eu faço? E aí, dá para sair dessa ilha? A boa notícia é que sim, é possível sair dessa ilha. Só que a maneira em que nós temos que empreender uma estratégia para sair dessa ilha é desafiadora. Para que a gente consiga sair da ilha das máscaras, nós precisamos fechar os nossos olhos para as máscaras, não para a realidade. E nós precisamos começar a enxergar uma realidade fundamental para a gente. A realidade do que nós somos, a nossa identidade. E isso pressupõe que nós fechemos os nossos olhos para os elementos externos e comecemos a olhar mais para nós mesmos. Isso é mais complicado às vezes do que o que parece. Porque, vou pegar apenas um exemplo. Quando a gente olha para a nossa vida, para as situações que a gente está passando, e a gente diz assim, mas fulano foi o responsável por isso, eu fiz isso por conta de fulano, nós estamos olhando para onde? Para fora. E às vezes aquilo que a pessoa fez é uma máscara que ela utilizava temporariamente. Olhar para si significa a gente avaliar o que eu fiz, que decisões eu tomei, que ações eu escolhi, sem se julgar, sem a gente conferir aspectos de, punitivo, errou. Não, a gente se conhecer. Quando a gente se coloca na posição de vítima, nós não estamos olhando para dentro,
a gente está condicionando a nossa identidade àquilo que a outra pessoa fez. E isso é uma maneira da gente começar a colocar máscaras, porque em diversas situações nós temos condições de promover uma mudança, de agir de maneira diferente, mas isso só vai se colocar como uma possibilidade quando nós nos identificarmos como alguém que não é vítima daquela situação, que pode fazer alguma coisa. Quando nós estamos nesse processo de olhar para dentro de nós precisamos fechar os nossos olhos também para aqueles elementos de comparação. Nós precisamos não olhar para os outros como elementos de comparação. Podem até nos inspirar em alguma dimensão, mas ninguém serve de cópia para a vida de ninguém. Cada ser humano é único, tem a sua individualidade. Então, um risco grande é a gente acreditar que está olhando para dentro de si, quando na verdade a gente está se comparando com aquelas pessoas e situações fora. Precisamos fugir a isso. Então, o que significa olhar para dentro de você? 2 elementos fundamentais. O primeiro deles é se fazer a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou na essência? Quem eu sou independente das circunstâncias em que eu estou vivendo? Quem eu sou independente do que eu tenho ou do que eu não tenho? Quem eu sou independente de como as pessoas me veem? Quem eu sou de fato? Essa é a primeira pergunta, mas não é a única. Tem uma outra pergunta que ela é tão importante quanto a primeira. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? No que eu quero me transformar? Como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como empreendedor, como alguém que trabalha, como alguém que age na sociedade. Quem eu quero me tornar? Porque essas 2 perguntas vão fazer com que nós entendamos que a nossa identidade não é algo estático, é algo dinâmico. E nessa dinâmica nós vamos conseguir sair da ilha das máscaras. E tem uma coisa muito interessante quando a gente começa a se conhecer, olhar para si, saber quem você é e quem você quer se tornar. É que nós começamos a enxergar por trás das máscaras das outras pessoas, sem julgá-las, sem condená-las. Mas a gente começa a enxergar as máscaras que, infelizmente, as pessoas ainda carregam. A gente começa a desenvolver um sentimento de compaixão, às vezes até um desejo de ajudar, muito legítimo, que nem sempre é possível, porque existem pessoas na atualidade que estão tão apegadas às suas máscaras que elas não conseguem enxergar outra coisa na sua vida, na sua forma de agir, que não seja através das suas máscaras. Por isso, ao conhecer essa ilha das máscaras, nós te convidamos a voltar para a sua identidade. Se perguntar quem você é, quem você quer ser. Lembrar que você é um indivíduo único, uma pessoa única. Não existe ninguém no universo igual a você. O seu caminho de prosperidade, o seu caminho de progresso, o seu caminho de avanço é um caminho seu. Essa rota é sua. E você não precisa ficar aprisionado, aprisionada na ilha das máscaras, perdendo a sua identidade. Tome firmemente o leme da sua embarcação nas mãos e volte ao mar da sua jornada em direção à prosperidade real, dizendo adeus de longe a essa ilha em que, infelizmente, muitas pessoas acabam se perdendo dentro dela. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado a conhecer esse perigo da Ilha das Máscaras. Lembrando sempre que, se você achou esse conteúdo útil, compartilhe, coloque nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal Odisseia, se inscreva, porque nós temos vídeos semanais tratando da temática da prosperidade real e esses vídeos são feitos para você. Deixe seus comentários, suas dúvidas, porque nós estamos aqui para te ajudar nessa rota em direção à prosperidade real. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.